Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Quando me soltaram na cela, fui rodeado por colegas ansiosos para saber o resultado da audiência. Aliás, era sempre assim. Acontecia com todos os colegas que saíam para ir ao fórum ou falar com o advogado. Quase todos torcem para o companheiro ser solto ou, pelo menos, dar uma notícia esperançosa sobre sua liberdade. Entretanto, depois que o preso volta sem esperança, iniciam-se as gozações para deprimi-lo. Após contar-lhes detalhadamente o ocorrido na audiência, inclusive a emoção em rever minha esposa e o amigo, começaram a me zoar com frases, tipo, "Você está fudido, você não é inocente porra nenhuma, com certeza encontraram coisas contra você ou contra seu amigo fiscal." A zoação veio num momento inoportuno. Primeiro porque a noite se iniciava, e, na cadeia, o anoitecer, como o amanhecer, são momentos deprimentes. Segundo, ainda estava com ressaca emocional proveniente das lágrimas vertidas aos entes queridos. Terceiro, em razão da traição dos meus advogados me considerando bandido e, por último, o insucesso da audiência. Precisava encontrar uma forma de me animar e reintegrar à realidade carcerária. Afinal, para os estoicos, não existe situação totalmente desgraçada. Como procedemos quando estamos com dificuldade para pegar no sono, passei a procurar pensamentos positivos e alegres. Mas,
por um motivo inexplicável, surgiu na minha mente a palavra ansiedade. A ideia veio do nada. Como se fosse uma mensagem espiritual. Nunca exercitei minha paciência. Minha vida, desde a infância, foi regida pelo senso de urgência. Até mesmo no namoro, nunca fui eficaz por causa da pressa em beijar e agarrar. Já perdi muito dinheiro pela ânsia em fechar um negócio. Na cadeia nossa vontade é irrelevante e a pressa uma fonte contínua de angústia. Uma vontade danada de passar algumas orientações para minha esposa, amigos e ao advogado, mas era impossível. Tinha que aguardar pacientemente a visita do meu advogado, que morava distante, e não tinha data marcada. Em casa tenho 2 banheiros para atender 2 pessoas. Na cela existe um banheiro para 12 pessoas. Nem sempre se pode usar o banheiro na hora que precisa. Com o agravante de que, quando um vai fazer o número 2, os demais ficam gritando por causa do mau cheiro. O odor só pode sair do banheiro passando por toda a cela. Não existe entrada de ar na parede do banheiro. Velho desgraçado! Comeu carniça? Essa desgraça está podre! Gritavam em coro, alternando uma palavra e outra. Por falar em banheiro, acho oportuno passar alguns detalhes sobre o dito cujo. Não sei por qual razão, mas no presídio não se podia usar papel higiênico e, por incrível que possa parecer, não havia sistema de descarga para o vaso sanitário. Outra questão injustificável era o corte da água entre as 19 horas e 30 minutos às 7 horas e 30 minutos, rigorosamente. Durante o dia, depois da necessidade fisiológica, tomava-se uma ducha fria e a água do banho servia como descarga sanitária. Por volta das 19 horas, antes da direção do presídio cortar a água da cela, um dos presos se encarregava de encher uns 5 ou 6 baldes de 20 litros cada, que serviria de papel higiênico e descarga para os cagões noturnos. À noite, a higiene era feita jogando alguns litros de água na bunda. A água escorria metade para o vaso e metade pelas pernas e pronto. Depois, jogava-se uns 3 litros de água dentro do vaso para servir de descarga. Terminado, a vasilha era deixada flutuando num latão. Entre os sofrimentos que passei na prisão, o uso do vaso sanitário, com certeza, encontra-se entre os maiores. O vaso era daqueles de usar agachado e, depois que fiz a retirada do menisco do joelho direito, não consigo ficar acocorado por mais de 2 minutos. Exceto quando me apoio em alguma coisa para aliviar o peso da perna direita. A única forma de me apoiar era colocando a mão na parede ou no chão daquele ambiente imundo. Possibilidades me provocavam um vômito por repugnância. Então comecei a levar uma cadeira para me apoiar. A primeira reação do grupo foi me proibir. Não permitiram. Tive que implorar. A minha sorte foi que o dono da cadeira era o doente, que sofria muita dor, e teve empatia comigo. Normalmente meu intestino funciona na parte da manhã, então aguardava o pessoal ir para o sol para pegar a cadeira e ir ao banheiro. Entretanto, quando a necessidade vinha com todos fechados na cela, sofria muito. Quando eu pedi a cadeira a alguém que a estava usando já começavam as intrigas. Ai de mim se encostasse a cadeira em alguém no trajeto pelo corredor. Então eu tinha que suportar a ira das pessoas em relação à cadeira e a respeito do fedor. Eram muitos gritos. Alguns invadiam o banheiro para me xingar e verificar se não estava sujando a cadeira. A regra, imposta pelo líder da cela, obrigava a todos se banhar antes de tomar café. Independente da temperatura ambiente, éramos obrigados a enfrentar a água fria. Questão de disciplina rígida. O responsável pelo café e pela distribuição do desjejum tinha prioridade ao banho e era obrigado a tomar banho com a água que sobrava das higienes noturnas e usando o mesmo litro. O corre quase sempre chegava com o mergulhão antes da água ser liberada. Então, quando a água chegava, o responsável tinha que estar banhado para iniciar o preparo do café preto. Como me tornei o responsável por pegar e distribuir o desjejum, era obrigado a tomar banho com água dos latões. Batia-me uma repugnância muito forte. A água era restabelecida por volta das 7 horas e 30 minutos e formava-se uma fila para o banho matinal.
A porta do banheiro era apenas uma simples e rala cortina de pano. Não havia porta. Então, quando alguma pessoa demorava um pouco mais, os gritos começavam e, muitas vezes, o próximo da fila entrava junto. Portanto, conforme exemplificado com relação ao banheiro, a pressa e a impaciência formam um prato apetitoso para a depressão. Conforme já citei, a minha relação como grupo estava em decadência. As duas pessoas que desde o início não simpatizaram comigo, foram intensificando os ataques. Virei criança para eles. Ficavam vigiando o que eu fazia ou deixava de fazer para me chamar a atenção e, não era raro, outros companheiros os apoiarem, às vezes, sem saber do que se tratava. Certa vez, havia um ventilador no pátio que atrapalhava o percurso de quem fazia a corrida do Vespertina. Então arredei um pouco o ventilador. O cara que implicou com o meu saco viu, saiu lá de dentro da cela e me deu a maior bronca dizendo que eu não podia tocar numa coisa que não era minha. O ventilador nem dele era, mas foi o suficiente para mais 2 ou 3 concordarem e apoiá-lo. Eu que vinha fazendo meu café amargo regularmente, de repente passei a ter restrição ao mesmo. Numa luta corporal, quebraram uma das garrafas grandes. Então, tomaram a minha. Eu só podia fazer meu amargo quando desocupasse a pequena, que não demorava muito. Mas, o transtorno era jogar em meu café fora para colocar um novo café doce. Às terças-feiras podia entrar coisas de supermercado. Então pedi para o baixinho mandar um bilhete para sua esposa para comprar uma garrafa nova. Na sexta-feira a garrafa chegou e aliviou minha vida. Troquei a minha grande pela pequena e agora eu tinha uma só minha. Todavia, como não se pode ficar sem problema na cadeia, a TV pifou. Sem TV os dias foram muito tensos. Ocorreram muitas discussões e diversas lutas corporais. O que amenizava um pouco a falta da TV era o jogo de cartas apostando achocolatado. O todinho era a moeda mais importante dentro da cela. Servia para apostas na caixeta, como troca por comida e apostas em discussões banais. A luta corporal era uma diversão frequente e que promove alegria geral. O mais fraco, normalmente, obtinha a torcida da plateia. Completar 2 semanas preso não foi um acontecimento muito feliz, tampouco muito triste. O lado ruim foi que o colega que fazia a limpeza da cela no meu lugar, por um vacilo meu, deixou de fazê-la e tive que assumi-la. Sempre gostei de fazer abdominal. 3 colegas mais novos também gostavam desse exercício. Eles apoiavam os pés na grade e levantavam o tórax com as mãos na nuca. Em 3 dias eu já os estava vencendo. Esse foi meu erro. Os 2 colegas que, por pena da minha avançada idade, faziam faxina, disseram: "Ah, velho safado! A partir de amanhã a limpeza será por sua conta. Se você consegue vencer uma competição de abdominal, terá condições de fazer a faxina." Na cela era comum, sobretudo o colega diabético, acordar de manhã soltando um sonoro grito: "Oh! Desgraça! Menos um dia na minha pena!" Ou: "Oh! Desgraça! Mais um dia se passou!" Em outro dia, acordava jurando matar a amante que o denunciou por tentativa de homicídio. Crime do qual jurava inocência. Dizia que as 2 mulheres, bêbadas, se esfaquearam em briga e jogaram a culpa nele para se amaziarem. Difícil de acreditar, mas ele jurava vingança, acrescentando a palavra desgraça ou desgraçadas em todas as frases. Como ele, comemorei silenciosamente a passagem da 2ª semana, mas, ao contrário, em momento algum pensava em vingança ou vociferava desgraça. Os problemas de relacionamento entre os membros mais velhos eram temporários. Ocorriam discussões horrendas e brigas na porrada, mas logo estavam rindo e jogando cartas juntos. Mesmo com esse clima, os agentes apareceram na entrada com a ordem de procedimento. Todos voltamos as costas para a entrada, mãos para trás e curiosos para saber do que se tratava. Depois que trancaram a grade, declararam à vontade: "Viramos." Tratava-se da inclusão de outro encarcerado.
A presença do novo indivíduo causou surpresa e alegria para metade dos moradores. O cara era um pequeno comerciante da cidade e 4 dos habitantes eram seus conterrâneos. Também, outros 2 que não eram da cidade o conheciam de outra cela. Em rápidas palavras, o novato explicou que saiu da cadeia há 3 meses, mas desrespeitou as regras sobre tornozeleira eletrônica, razão pela qual o prenderam novamente. A primeira preocupação foi com o local de dormir. Entrou sem colchão e roupa de cama. Considerando que eu estava com o moral em baixa, a primeira sugestão dada por um dos internos foi cortar meu colchão transversalmente, afinando-o para tirar a metade, cedendo-a para o novato. Mas, para minha sorte, as tesouras e utensílios de corte já tinham sido recolhidos pelo corre. Um dos seus fãs cedeu-lhe o colchão, se propondo dormir no cimento duro da cama. Alegou que, devido aos seus diversos e prolongados castigos na solitária, onde não existe colchão, seu corpo já estava acostumado e, portanto, mais um dia não faria mal. O novato, que doravante vou chamá-lo de folgado porque o achava muito preguiçoso, mais do que a mim, era um homem negro de muita simpatia e sorriso fácil que passou a ser o centro das atenções. Como morava na cidade, no dia seguinte sua família lhe trouxe colchão e demais utensílios de uso pessoal. O folgado escolheu dormir perto da grade onde eu estava e quase me tiraram de lá passando-me para o corredor. Mas, num gesto de empatia e cordialidade, declarou que dormiria entre mim e outro grandão que se declara meu inimigo. O corredor fica entre os beliches, rumo ao banheiro. À noite, no escuro, levaria chutes dos transeuntes. Também, o corredor era muito quente e tinha um insuportável fedor de cigarro. Assim, compartilhei meu local, de boa. Mesmo ficando 2 homens enormes ao meu lado e encostado na grade que dava para o pátio. Como não tenho problema para dormir, acomodar-me distante 20 centímetros de distância de 2 enormes homens, não foi problema. O ruim foi aumentar a aglomeração depois de acordados ou após recolhidos ao anoitecer. Mas, conforme ensino aos meus discípulos, tudo na vida tem 2 lados. O lado bom, aliás, ótimo, galguei um posto. Passei-lhe a limpeza da cela e fiquei responsável pelo recebimento do desjejum, almoço, jantar e água. Controlar o desjejum foi o mais difícil. O pão, o achocolatado e as frutas eram contados pelo corre na grade. Certa vez, logo no início, me acusaram de ter pegado um pão a menos, noutra faltou todinho e em outra vez faltou uma banana. Minha relação com o grupo piorou muito. Mesmo repondo com minha cota pessoal, a reação da turma era hostil. Quando um reclamava, os outros caíam matando em cima de mim. Porém, nada está tão ruim que não possa piorar. Na terceira noite depois da entrada do folgado, os agentes gritaram procedimento e deram entrada a mais um morador, o 14º habitante.